Maçonaria Universal, seja bem-vindo ao nosso canal Vamos Viver Maçonaria. Meus queridos, hoje eu vou abordar um assunto bastante interessante, que é bastante pertinente ao vídeo passado, sobre o que eu falei, que a maçonaria instituição acabou. E alguns irmãos vieram no meu PV e mantemos um diálogo um tanto, digamos assim, não filosófico, né? Quando eu toquei na pessoa do grão-mestre, né? Ou do sereníssimo grão-mestre, ou do eminente grão-mestre, de acordo com a tua potência. E os irmãos que vieram conversar comigo, os irmãos totalmente sem argumentos, buscando simplesmente de forma, digamos assim, autoritária, e fazer com que a gente engolisse os seus argumentos sem nenhuma metodologia e sem nenhum fundo hermenêutico e fora totalmente de uma exegese maçônica, né? E aí eu me achei na liberdade de esclarecer aqui para vocês por meio desse vídeo. O que acontece com nós outros, eu vou me colocar aqui junto também na terceira pessoa, é porque a gente não costuma estudar a nossa própria história maçônica, né? E quando a gente vê um maçom abordar esse tema, a gente fica um tanto estarrecido, porque vai exigir de você base, né? E coragem. E coragem, porque nós maçons, nós somos educados a simplesmente ouvir, né? Ver e não falar. Mas alguns têm o poder de ouvir e de falar, né? Na maçonaria é desse jeito. É tirado o teu direito, né? É tirado o teu direito, mas é dado o direito a alguns. E quando eu digo alguns, eu falo de um corpo administrativo, né? Eu falo de um corpo administrativo que eu usei a gramatura do grão-mestre. O povo maçônico outorga ao seu grão-mestre o direito de falar por você. Então o maçom é doutrinado a simplesmente escutar, ver e não falar. É isso que acontece na maçonaria institucional, que foge totalmente de nossa história, de nossa origem. Por quê? Porque pelo fato de que a maçonaria ela tem, é, ela tem 3 pontos históricos. Ela é primitiva, ela é operativa e ela é especulativa. Ela passa por 3 momentos históricos. No seu tempo primitivo, né, quando os homens começam a se organizar em sociedade, quando os homens começam a criar as instituições, quando os homens começam a criar constituições, quando os homens começam a criar regimes, né, digamos assim, de forma a reinar sobre os demais, é aí onde o homem desperta a ideia maçônica. Uma sociedade organizada, quando ela se organiza, ela começa a existir, digamos, o fato é que ela começa a se dividir, né, em classes, né? A elite, né, os trabalhadores, né, a escravidão, né, e etc. É aonde nasce a ideia maçônica. Então esse homem com espírito diferenciado, ele começa a perceber que essa sociedade está tirando, essa sociedade organizada, né, está dando direito a alguns e tirando o direito da maioria, tirando a liberdade, tirando a igualdade, tirando a fraternidade. Não é isso? Então esses homens intuitivos, esses homens, digamos assim, valentes, esses mártires da história, eles começam a lutar pelos menos favorecidos e etc. da sociedade organizada. É aí onde nasce a ideia maçônica, é onde eu amo, é onde eu vivo para essa maçonaria. E na maçonaria operativa, esses homens eles têm um lampejo digamos assim, de organização. Então eles têm a consciência de que, rapaz, vamos aqui implantar a nossa ideia de fraternidade, de igualdade, né, de liberdade,
por meio da nossa operatividade, por meio do nosso trabalho. Então, digamos, no tempo da operatividade maçônica, onde os mestres maçom da construção, né, eles começam a perceber que eles têm condição de externar para outros, né, essa ideia de que todo homem tem o seu direito à liberdade, que todo homem tem o seu direito a viver em fraternidade e ter essa questão de viver igual, que mesmo que seja uma utopia, né? Mas esses homens, eles acreditam nisso. Contudo, em certo tempo, essa ideia tão mágica, divina, que eu considero como um evangelho, que está no coração de todo o maçom que acredita, é usurpada por meio de alguns que já viviam digamos, essa atividade especulativa, né? Então se organizam em instituição. Eu sempre gosto de dizer aqui para você que a instituição, ela nasce para tirar o teu direito individual e lucrar com a coletividade. Com a maçonaria não foi diferente. Quando se criou a primeira grande loja de Londres em 1717, né, aconteceu isso. Criou-se um corpo administrativo acima das lojas, onde esse povo maçônico constitui e outorga um direito absoluto a um grão-mestre. Essa ideia de grão-mestre, ela não é da maçonaria primitiva e muito menos da maçonaria operativa. Ela só tem vida na maçonaria especulativa. Antes disso não existia essa pessoa que dominava sobre os maçons. Isso é uma ideia judaica cristã. Judaico mediante ao seu sumo sacerdote, cristã mediante ao seu papa, grão-mestre mediante as ordens paralelas à Igreja Católica. Então o grão-mestre é uma ideia templária. Na maçonaria não existia essa persona, não existia esse poder representativo, não existia. Os maçons operativos, eles viviam as leis não escritas. Você sabe que as leis não escritas? As leis não escritas é aquilo que está no coração do homem, é a essência do homem, é aquilo que ele quer o melhor para o outro, é aquilo que ele conseguiu intuir na maçonaria primitiva, né? Ele viveu isso. Eles procuravam ser diferente. Já na maçonaria especulativa, eles escreveram as leis, eles trazem as leis para o papel para ter uma dominância sobre o outro. Vê lá a história dos 10 mandamentos. Não havia a lei escrita, mas todos observavam as leis não escritas. Quando a lei é escrita nas tábuas ou nas pedras, essa lei traz uma dominância, porque essa lei vai ter um juiz, vai ter uma pessoa que vai interpretar e vai ter um absolutista, e essa lei vai ser cumprida de acordo com a interpretação desse indivíduo a qual você vai outorgar por meio da representabilidade. Então a maçonaria especulativa, ela nasce para isso. Ela nasce para que ela se organize em um poder supremo e que comece a escravizar o povo. É isso, é fato. É difícil um maçom ortodoxo aceitar isso, mas é verdade. Veja só, vamos bater a real, sem mimimi, vamos ser sinceros. O difícil do maçom é o seguinte, é porque ele é doutrinado a ouvir, a ver e a não falar. Isso é tirar o teu direito, meu amigo. É tirar o teu direito, meu irmão. Você acha que você está sendo o bambambam da maçonaria em só ouvir, em só ver e não falar? Por isso que a gente vê tanta injustiça na maçonaria, principalmente pelos menos favorecidos. Porque a imparcialidade do maçom, ele acha que é virtude. Eu sempre gosto de dizer, o maçom não pode ser imparcial. O maçom, ele tem que ter parcialidade, ele tem que escolher o lado da justiça ou da injustiça. Ele tem que defender algo.
Veja historicamente falando. Veja a história. Todo maçom defendeu a sua ideia que ele acredita. Os maçons de hoje não. Eles são direcionados, né, a defender a ideia do fulano a qual ele escolheu como para representá-lo. Vamos lá, vou entrar no mérito, sem mimimi. Olha, nós estamos vivendo uma pandemia, não é isso? Todas as lojas daqui do estado de Ceará, nós estamos sob o decreto. É racional, é muito racional, concordo plenamente. É cômodo, é racional. O nosso sereníssimo foi bastante racional. No momento oportuno ele decretou que as lojas não trabalhassem, etc. Agora, me responda a pergunta. Você que é venerável, você que é mestre maçom, você que é mestre talado, você que é grau 33, me diga uma coisa, se você decidir, digamos que você chega assim para a sua loja, meus irmãos, vamos ter reunião na próxima terça-feira. O primeiro a discordar de você são os teus irmãos, em dizer, não meu venerável, não meu mestre talado, não meu mestre Jair, não meu mestre fulano, não meu aprendiz fulano, não meu companheiro, não, nós estamos sob o decreto do grão-mestre, ninguém pode reunir, só podemos reunir depois que o grão-mestre revogar o decreto. Então, isso é liberdade? Me diga se isso é liberdade. Se isso for liberdade, eu não sei o que é liberdade. Eu, como filósofo, eu entendo liberdade de outra forma. Então, nós não temos liberdade na maçonaria institucional. Nós não temos liberdade. Todos os nossos direitos nós ortogamos à vontade de um indivíduo. E isso eu volto a esclarecer. Nosso sereníssimo não está equivocado, não. Eu estou dentro da temática que eu quero mostrar para vocês. Eu quero mostrar para vocês que nós maçons, nós não temos liberdade, não. Nós estamos subordinados à vontade daquele a qual nós demos o poder de representatividade. É isso. Então a maçonaria institucional, ela está acima da vontade do maçom na sua individualidade. É isso que eu tento passar aqui no meu canal. É isso que eu tento fazer você ver. Nós maçons não temos vontade própria. Por isso que eu clamo a você a vivermos maçonaria. Veja só, o que é que nós falamos? O que é que nós pregamos? O que é que nós defendemos? Maçonaria é para fazer o bem pela humanidade, é para fazer o homem crescer em conhecimento. E aí? Onde está a maçonaria nessa pandemia? Eu vou ficar por aqui para que eu não seja um tanto, digamos assim, pejúrio, né? Essa é a palavra quando um maçom fala da forma que eu estou a tecer os meus comentários, né? Mas para o bom maçom, acredito que você entendeu. Te amo sem te conhecer.